Sabe aqueles programas de TV que saem totalmente do controle? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas respostas atravessadas, nas gafes constrangedoras e nos erros mais aleatórios que já foram para o ar. Tem repórter perdendo a linha, entrevistado surtando e muito mico ao vivo. Conheça as entrevistas mais engraçadas da história. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal. E bora pro vídeo! Como jornalista, uma das habilidades mais importantes é saber escolher bem os entrevistados antes de gravar uma matéria. Opa, tudo bom? Como é o nome do senhor? Muito obrigado, viu? De todas as pessoas possíveis no universo, o coitado do repórter conseguiu escolher justo um cidadão que não consegue falar. Mas olha, ele tentou, viu? E não foi pouco. Só que no fim, não saiu nada além da gargalhada do próprio entrevistador. Muito obrigado, viu? Aí é fofo. Não sabia não, peraí. Agora, se esse tipo de situação já acontece em matéria gravada, imagina ao vivo. Como ervas e tudo mais, aqui abastecendo o alho aqui tá caro. É mudo? Perdão, irmão. Perdão. O cara foi puxar assunto justo com um repositor mudinho que tava lá, de boas, organizando o alho no mercado. Que gafe, hein? Mas na defesa dele, também não tinha como adivinhar, né? Momentos constrangedores entre apresentador e convidado não são raros de acontecer na televisão mundial. E aqui no Brasil, um dos maiores causadores de situações climão era o Faustão. Aquele casaco de veludo do tempo do Gerard Adriane, meu, olha lá, né? Vanderlei Cardoso. Deixa eu vamos mostrar esse casaco aqui, ó. Brincadeira. Carioca vem pra São Paulo, olha o casaco, meu. Coisinha feia. Fala com o Bruno Minelli pra dar uma ajeitada assim, mano. Ele encasquetou com a roupa do tecladista da banda Los Hermanos e ficou lá tirando onda com o coitado por um tempão, até que o então jovem roqueiro resolveu dar uma patada na primeira oportunidade que teve. O cara que toca, por que você toca dois teclados? Por quê? Porque eu tenho duas mãos, uma pra cada teclado. Ah, legal, beleza, parabéns, meu. Esse é legal, esse conhece. Depois dessa, não teve muito que o apresentador fazer além de dar a mão e reconhecer que ele falou o que quis e ouviu o que não quis, tudo com sutileza. Isso que é reconhecer a derrota com sabedoria. Durante essa entrevista clássica da internet brasileira, o repórter vai colher o depoimento de uma mulher que teve sua casa invadida por um bandido. E ela já conta de um jeito bastante característico, digamos assim. Quando eu abro a porta, quando eu levanto, a porta tá aberta já com a faca na mão. Disse assim, me dê o que tu tem, senão eu te mato agora, diabo. Quando eu peguei o pau, lasquei na cabeça dele e ele disse assim, eu vou te matar na outra vez que eu vim, diabo. Cê é louco, não compensa. Só que não bastasse a narração dela, a pose e o desfecho da história, que foi a mulher dando uma paulada no invasor. O jornalista queria mais. Vocês contando com um grito do gato. Foi, do gato, que o gato começou... E todo arrupiado. A senhora solta um miado tão fidedigno ao que ela ouviu do gato, que dá pra entender de onde ela tirou coragem para enfrentar o cabra safado que entrou na casa errada. Esse daí nunca mais coloca os pés nem no bairro, mano. Vocês contando com um grito do gato. Foi, do gato, que o gato começou... É você, Satanás. Agora imagina você, repórter, toda empolgada com o microfone na mão ao vivo e pronta para fazer aquela entrevista marota com uma simpática senhora. Só que não! A repórter da Globo, Adriana Rezende, estava só tentando fazer o trampo dela falando sobre um leão marinho que tinha aparecido na praia de Copacabana e foi puxar papo com uma idosa que estava na faixa de areia, mas acabou levando um fora épico. Agora, é uma cena curiosa, né? Bom dia pra senhora. Bom dia, mas eu não costumo dar entrevista pela Globo News nem Globo, não. Ah, então a senhora me desculpa ter abordado a senhora. Mano do céu, a câmera registrou tudinho. O constrangimento veio mais rápido que boleto no fim do mês.
mas a jornalista conseguiu contornar de maneira educada e pacífica, enquanto o câmera ali lentamente tira do rosto da senhora mal encarada. Mas eu não costumo dar entrevista pela Globo News nem Globo, não. Ah, então a senhora me desculpa ter abordado a senhora, um ótimo dia, um excelente dia, então essa é a situação. Meus amigos, jornalismo ao vivo é tipo sorteio. Às vezes você escolhe um entrevistado que faz render e às vezes leva só um toco nacional mesmo. Bom dia pra senhora. Bom dia, mas eu não costumo dar entrevista pela Globo News nem Globo, não. Ah, então a senhora me desculpa ter abordado a senhora. E lá no distante ano de 1999, o São Paulo teve um momento que virou notícia na época. Durante a coletiva depois de um jogo, o recém-chegado zagueiro Paulão foi falar sobre seu desempenho. Tudo parecia ok, até que... E espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu valor de estar fazendo o trabalho. Ele tinha ficado 10 horas sem se alimentar. No meio da entrevista, do nada, o homem simplesmente desmaiou para surpresa de todos. Acontece que ele estava sem comer há mais ou menos 10 horas e por isso o atleta teve um apagão em rede nacional, deixando todo mundo em choque. Ainda bem que foi só um susto e depois que ele bateu um pratão de comida, Paulão já estava rindo da situação no mesmo dia. Só que isso rendeu um apelido para o jogador que ficou para sempre, Paulão Desmaio. Coitado, né? E espero que no trabalho dia a dia eu possa demonstrar o meu valor de estar fazendo o trabalho. Ele tinha ficado 10 horas sem se alimentar. Muitos repórteres não conseguem dar a notícia por motivo de força maior, mas o repórter polícia acabou sendo impedido por conta da própria dicção. Vocês lembram lá do Parque da Cidade? Que os filhos eram de um pé de manga, o rapaz fosse beber pra tirar manga, morreu elequetrutruca. Como é o nome? Como é o nome? Elecotrutado. O quê? Entendi, foi nada. Parecia até que ele mesmo estava sendo eletrocutado. Até eu falei errado agora. Parecia até que ele mesmo estava sendo eletrocutado. Na hora de falar sobre o incidente, não conseguiu. E ainda jogou a senhora no meio do mico para não passar por ele sozinho. Como é o nome? Como é o nome? Elecotrutado. Morreu eletrocutado. Pois é. No final da reportagem, os dois que começaram super sério, falando sobre um problema real ali da cidade e das consequências fatais que os fios soltos podem causar, terminaram na gargalhada. Pois é. E aqui vai ser do bem buchê. Não, bora, larga de molecagem. Como é o nome mesmo? Tá aí, é o repórter polícia. Tem gente que não gosta, mas vai falar que rir de qualquer situação não é praticamente um superpoder brasileiro. Elecotrutado. Há muitos anos atrás, uma reportagem na delegacia entraria para a história. A moça fazia questão de voltar para a penitenciária, porque não conseguia ficar longe do mozão. Eu tô louca pra ser presa. Por quê? Porque eu amo de verdade. Hã? Eu amo. Você quer ficar perto dele? Eu quero ficar perto do meu marido. Parecia uma coletiva de imprensa com vários microfones, mas um dos repórteres ergueu para que o meme fosse eternizado ao perguntar qual o nome do marido. Meu marido. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome do seu marido? Eu não vou revelar. Manda um recado pra ele, então. Ah, Nilson, te amo. Não dá pra saber aqui se o repórter foi muito ardiloso quando pediu para ela mandar um recado ou se foi a meliante que realmente não consegue guardar um segredo, porque em meio segundo passou de não vou revelar para o nome do dito cujo. Dizem que não gostam de X9 na cadeia, mas essa daí até arrumou um marido lá dentro. Marido. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome do seu marido? Eu não vou revelar. Manda um recado pra ele, então. Ah, Nilson, te amo. Todo mundo sabe que tem pergunta que não se faz a desconhecido, mas esse repórter aqui aprendeu, a lição foi na raça. Volto já aqui para falar com o senhor, mas olha, tá enchendo, viu, Germão? Ponte Duarte Coelho naquela situação, a gente vai percebendo que muita gente vai chegando, inclusive tem uma senhora que tá grávida, né? Ô, minha amiga, tá com quantos meses, hein?
Tá quantos meses? Oi? Tô não. Rafael Cabral estava fazendo uma reportagem numa afiliada da Record do Recife sobre transporte público e resolveu conversar com uma moça que ele pensou estar grávida, mas acontece que ela não estava, causando um baita de um climão. A gente vai percebendo que muita gente vai chegando, inclusive tem uma senhora que tá grávida, né? Ô, minha amiga, tá com quantos meses, hein? Tá com quantos meses? Oi? Tô não. O coitado decide, pela melhor estratégia que ele tem no momento, seguir com outras perguntas como se nada tivesse acontecido, dando graças a Deus que a moça fez o mesmo. Inclusive tem uma senhora que tá grávida, né? Ô, minha amiga, tá com quantos meses, hein? Tá com quantos meses? Oi? Tô não. A senhora tá indo pra onde? Nova descoberta. Mais tarde, ele se pronunciou nas redes sociais, dizendo que aprendeu a lição da pior maneira possível. E quem assistiu concorda, hein? E quando você ainda tem um trabalho para ser feito, mas recebe a informação de que chegou o horário do expediente. Aqui é aberto para todos os públicos, eu vou pedir aqui para você deixar aqui o encerramento para quem está em casa. Olha, nós convidamos toda a população a vir para Expo Acre. Então estão tudo ok aqui na Expo Acre, né? Vir para Expo Acre. Tudo ok, né? Volto com você ao estúdio. Ok, Júnior, olha, para você uma ótima noite. O jornalista tinha só uma última pergunta para ser feita para um representante de uma feira agropecuária, mas com certeza alguém avisou no ponto que não tinha mais tempo para continuar o papo e resolveu encerrar na base da interrupção mesmo, deixando o coitado do entrevistado sem entender nadinha. Provavelmente ele não quis comprometer os horários da emissora, que logo em seguida encerrou o jornal também. Então era melhor nem ter feito o diacho da pergunta. Parece até adolescente quando bate o sinal da última aula da escola. O repórter Fuzil já protagonizou vários momentos constrangedores. Afinal de contas, ele trabalhava no Pânico, né? E certa vez acabou dando uma cantada na entrevistada, mas não deu muito certo. A senhora é a favor ou contra a volta dos bingos? Eu sou a favor. Pelo emprego ou pela jogatina? Pelo emprego, que eu nunca joguei. Não gosto de jogo. Não gosto de jogo, né? Porque eu ia me jogar na vida da senhora. Desculpa. Vai, trouxa. Vai, tontão. Vai, carregou, né? Vai ter que arrumar a cara e o nariz. Ele ficou tão focado na mulher bonita que nem parou um segundo para olhar ao redor e ver que o maridão tinha chegado mais perto. Porém, tudo foi levado numa boa. Sorte pra ele, né? Porque pelo porte do homem, em comparação com o do tal Fuzil, a história não teria acabado muito bem se o cara não fosse bem-humorado. Desculpa. Vai, trouxa. Vai, tontão. Vai, carregou, né? Vai ter que arrumar a cara e o nariz. Matheus Natchergali é um dos grandes atores da dramaturgia brasileira que deu vida ao eterno João Grilo em O Alto da Compadecida e que cometeu uma baita gafe quando foi divulgar a sequência do filme no programa É de Casa. 81 mortes confirmadas por causa das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Agora eu podia estar fumando um cigarrinho por não voltar, né? Obrigada pelas informações, querida, e a gente continua atento. Enquanto o programa exibia informações sérias sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, um áudio do ator acabou vazando, com ele falando sobre um cigarrinho, mas a apresentadora Rita Batista seguiu com seriedade para concluir a reportagem. Apesar da fala do artista ter vazado, a culpa aqui foi da equipe técnica, que não silenciou seu microfone enquanto o programa mostrava uma situação fora do estúdio. Mas a pergunta que não quer calar, que tipo de cigarrinho era esse, hein, Matheus? Uma repórter do TV Fama chegou na Adriana Esteves durante um evento e escolheu o lugar errado para fazer a pergunta errada, levando um corte instantâneo da atriz. Você já falou que não era seu sonho ser atriz, né? Vou te dar uma entrevista qualquer dia, me fala teu nome, só pra você, porque agora não é momento disso, a gente tá falando sobre o prêmio de cinema, tá? Nossa! Acontece que eles estavam numa premiação do cinema brasileiro, então era de se esperar que a pergunta fosse voltada para esse tema e não algo da vida pessoal da atriz. Porém, mesmo com o chega pra lá da Adriana Esteves, muitos apontaram que ela ainda tentou ser educada, afirmando que para assuntos pessoais concederia uma entrevista exclusiva para a repórter. Grossa ou fofa? Um pouco dos dois? O que você acha? E nem sempre é o artista que causa constrangimento ou dá aquela patada no jornalista, hein?
e sim o filho dele, que já vem com os 2 pés no peito. Está radiante com a chegada da irmãzinha. Fique à vontade, Arthur. Sinta-se em casa. Leva pro Henrique também. É minha casa? Realmente. Calma aí, Arthur. O Roberto Cabrini estava fazendo uma matéria com a Eliana, que é sempre muito simpática, até que seu filho apareceu e lembrou o jornalista de que uma criança não segue o roteiro. E o pior, que o moleque estava certo, né? E a tirada ficou tão boa que foi mantida na edição final. Será que ele levou um sermão da mãe depois que tudo acabou? Se fosse com a minha, meu filho, com certeza eu teria levado umas chineladas. E quando a burrice é grande demais, nem mesmo o homem de Deus consegue conter a ironia e manda uma lapada seca sem titubear. Pela fé, porque o Senhor tem ensinado tanto a mim quanto a toda essa geração a andar por fé, a viver por fé e a vencer por fé. Então vamos ver essa canção agora. Cadê o microfone? O Dish tá aqui? O Dish. O que você tava falando que numa festa de sabão? Me perdão. Nossa Senhora! Mano, o cara foi lá cantar uma música em homenagem ao R.R. Soares, mandou um papo mó bonito pro pastor e mesmo assim não foi poupado de levar uma do homem de Deus. Mas também, né, meu parceiro, esse pediu. E a vencer por fé. Então vamos ver essa canção agora. Cadê o microfone? O Dish tá aqui? O Dish. O que você tava falando que numa festa de sabão? Me perdão. Nossa Senhora! E esse repórter aqui de Minas Gerais, que acabou se distraindo na hora de tocar sua matéria e protagonizou um dos melhores memes recentes do jornalismo brasileiro. Você é a mãe dele, pelo que eu fiquei sabendo. Solange. Né? Como é que você chama, Solange? Solange. Ele estava tão no automático que nem percebeu que, além dela já ter falado o nome, ele mesmo já tinha essa informação, fazendo com que a reportagem tivesse que ser interrompida por alguns instantes para ele, o âncora, e todos os presentes darem uma boa risada. Eu não sei qual era o assunto da reportagem, mas que deu uma descontraída, isso é inegável. Ao vivo é assim mesmo. O jornalista se desculpou mais tarde nas redes sociais, dizendo que se confundiu por conta que teve que entrar ao vivo antes do combinado. Mas de boa, né? Essas coisas acontecem. Você é a mãe dele, pelo que eu fiquei sabendo. Solange. Né? Como é que você chama, Solange? Solange. Eu tava lendo aqui lá. A palavra existente. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.